Na última parte dessa aula, vamos ver algumas propriedades e restrições que existem sobre herança, né? Então, primeiro, né, herança é uma relação entre classes, né? Então, se A herda de B, né, A e B estão em uma relação de herança, né, ou de generalização e especialização, né? Então, como né, relações podem ter propriedades, né, e a relação de herança tem as propriedades de ser transitiva, né, e antissimétrica, né? O que isso quer dizer, né? Tentem pensar um pouco, né? Vou parar esses 2 segundos aqui, né, para deixar o tempo para vocês pensarem, né? São propriedades que existem no geral em relações, né? O que isso quer dizer em relação à herança, né? Então, transitiva, né? Então, a propriedade transitiva, né? Se A é uma subclasse de B e B é uma subclasse de C, né? Então A é subclasse de C, né? Isso quer dizer que podem existir hierarquias de herança desse tipo, né? Então, se A herda de B, né? Herda as propriedades, atributos e métodos de B, e B herda atributos e métodos de C, então A também herda os atributos e métodos de C, né? Então, isso quer dizer que é transitiva, né? Antissimétrica, né, vai dizer que, né, é o oposto de simétrica, né? Então, né, se A é uma subclasse de B, então não é possível que B, né, então B não é uma subclasse de A, né? Isso quer dizer, basicamente, que não podem existir ciclos, né? Combinando com a propriedade transitiva, vai dizer que não podem existir ciclos, né? Então, né, aqui A é subclasse de B, então B não pode ser subclasse de A, né? Então não pode, né, porque senão, né, ia ter um ciclo, né? Então essa propriedade antissimétrica pode se resumir com a propriedade de que não podem existir ciclos na hierarquia de herança, né? Então, um exemplo de hierarquia de herança, né, a universidade, né? Então podemos pensar uma classe mais genérica, né, um membro da comunidade, né? Pode ser um empregado, pode ser um aluno, pode ser os graduados, né? Os formados, né? O empregado pode ser o corpo docente, os funcionários, o corpo docente, né, o professor ou né, o administrador, né, que ele pode também dar algum tipo de aula, né? Outro exemplo, as formas geométricas, né? Uma forma geométrica aqui mais genérica, pode ter classes, né, para formas bidimensionais, as classes para formas tridimensionais, que as formas tridimensionais todas têm algumas propriedades a comum, né? Por exemplo, o volume, né? As formas bidimensionais também têm algumas propriedades a comum, e as formas, no geral, têm algumas propriedades a comum entre elas, né? Um aspecto importante né, é o conceito de herança múltipla, né? Então, por herança múltipla se entende o caso em que uma classe herda diretamente de mais de uma classe, né? Então, né, por exemplo, né, não sei se vocês já ouviram falar do mito de Pégasus, né? O cavalo com asas, né? Então vocês podem pensar isso como, né, uma herança, né, que ele herde da classe cavalo e da classe ave, né? Aí ele obtém as propriedades dos dois, né? No geral isso é contemplado, né? Isso é possível no geral na programação a objetos, né? Tem linguagens que permitem isso, né? C++ é um deles, Eiffel também permite isso, né? Em Java isso não é possível, né? Então Java não permite herança múltipla, né? Então as classes podem estender, né, apenas uma outra classe, né? Como vocês estão vendo aqui tem um asterisco, né? Que então isso é verdade, mas tem algumas formas alternativas, né, de realizar isso, né? Mas vamos ver mais para frente, né? Quando iremos falar de
interfaces. Né? Então, uma pergunta interessante também é quais são os possíveis problemas com herança múltipla. Né? Né? De novo, momento para pensar, né? Pausem o vídeo se quiserem. Então, quais são os problemas que podem existir com herança múltipla? Né? Então, né, o problema é simples, né? Então, uma vez que eu herdo né, de classes diferentes, né? Se elas forem completamente diferentes, tudo bem, né? Mas pode acontecer, por exemplo, que eles tenham duas implementações diferentes do mesmo método, né? E aí é que eu vou fazer, né? Eu herdo qual? Da classe A, da classe B, herdo os dois, executo os dois. Ou, por exemplo, atributos, né? Eu posso ter atributos ou ainda métodos, né? Mas atributos com o mesmo nome, mas com, por exemplo, tipos diferentes, né? E aí, enfim, tem esses conflitos, né? Que assim, é um dos problemas maiores, né? Que normalmente são resolvidos ou são proibidos completamente, né? Então, no caso que tenho, por exemplo, dois métodos com implementações diferentes, aí não dá erro de compilação, ou é deixado ao programador a escolha, né? Por exemplo, de qual herdar, né? Java, né, adopta uma outra forma, né, que é de proibir diretamente a herança múltipla, mas fornecer um mecanismo parecido, que, como eu falei, vamos ver mais para frente, né? Então, sobre construtores, né? Então, uma das dúvidas, né, pode ser, né, como é que funciona a questão de construtores, né? Porque né, um fato, né, que objetos das subclasses também precisam de ser instanciados, né? Então, mas aí, né, como é que funciona? Porque eu posso ter alguns atributos que estão na superclasse, né? Então, pelo menos em Java, né, como é que funciona? Construtores não são herdados, né? Então, os construtores devem ser definidos na subclasse, né? Deve existir na subclasse, né? Outra pergunta poderia ser, né, se eu posso chamar o construtor da superclasse, né? Então, isso sim, né? Então, a ideia é que no construtor da subclasse vocês podem chamar o construtor da superclasse com a palavra-chave super, né? Que é mais ou menos parecido com o this para chamar o outro construtor da mesma classe, né? Isso pode ser feito apenas no construtor, né? Outra pergunta é se o construtor padrão, né, é definido implicitamente, né? Então, isso depende, né? Então, apenas se na superclasse existir um construtor padrão, então sem parâmetros, aí na subclasse é criado também um construtor sem parâmetros, né? Caso contrário, não, né? Isso porque, claramente, o construtor sem parâmetros deve chamar o construtor sem parâmetros da superclasse. Se esse não existir, aí não pode ser executado, né? Isso assim para alguns aspectos, né, sobre construtores que são um pouco mais, né, específicos da herança, né? Aqui um exemplo, né? Então eu posso, por exemplo, a classe conta poupança que herda de conta bancária, né? Então posso ter, né, aqui, né, por exemplo, um outro campo privado específico da classe conta poupança, né? Aqui o construtor da classe conta poupança que chama, né, o construtor da classe conta bancária com super, né? Então esse super aqui quer dizer, chama o construtor da superclasse e depois, né, faz a inicialização das propriedades específicas da subclasse, né? Isso normalmente é o que se faz, né? Então, deixar o construtor da superclasse inicializar as propriedades, os atributos da superclasse, inclusive porque pode ter atributos privados, né, que você não consegue acessar aqui na subclasse, né? E depois fazer a inicialização, né, das coisas mais específicas, né?
Último aspetto, né, é a questão da classe Object, né? Então, em Java, todas as classes são subclasse da classe Object, né? Da classe Java Lang Object, diretamente ou indiretamente, né? Então, a hierarquia das classes Java é feita assim, né? Então, tem a classe Object aqui, né, em cima, é superclasse de todas. E aí tem as várias classes das bibliotecas de Java, né? Então, as novas classes que vocês criam, né, podem herdar explicitamente de alguma classe já existente, não? Com a palavra-chave extends, mas se não, eles estão herdando implicitamente de object, né? Então, mesmo se vocês não colocarem nada, eles estão herdando, né, de object. Então, extends object, né, fica implícito, né, quando vocês não colocarem nada. Isso tem algumas consequências, né, que então todos os objetos são instâncias de object também, né, então, né, podem ser vistos como object, né, e os métodos desta classe são herdados por todas as classes, né? E é por isso que, como temos visto, todas as classes têm os métodos, herdam os métodos toString e equals, né? Que temos visto em algumas aulas anteriores, né? Então, esses métodos são herdados da classe Object e é comum sobrescrever esses métodos, então fornecer uma implementação mais específica para enfim, justamente para dar um comportamento mais específico da subclasse, né? Então, né? É por isso, né, que funciona a ideia do toString e do equals, né? Então, terminando essa aula, né, qual é a síntese dessa aula, né? Então, as classes podem herdar comportamentos de outras classes, né? Isso facilita o reuso e a extensão do código. Instâncias de uma classe também são instâncias de todas as suas superclasses, né? Então, até object, né? Então, todos os objetos em Java são instâncias de object, né? E, então, as relações de herança formam a hierarquia, né, de generalização e especialização. Temos visto brevemente o ML, né, que pode ser utilizado para documentar a organização de classes e as relações entre elas, né? Algumas atividades que vocês podem fazer, né? Então, como exercícios, revisem os laboratórios desenvolvidos até hoje pensando em herança, né? Então, em quais situações poderia ser usada a herança. Defina em Java a hierarquia de classes dos membros da universidade, né? Ou as outras que tivemos de exemplo, por exemplo, as de veículos, né? E tente, né, descrever, comece a usar o ML para descrever as classes, não? Então, descreva as classes que foram implementadas nos laboratórios com um diagrama de classes do ML. Para fazer isso, né, vocês podem fazer isso mesmo num papel, né, papel comum, caneta e tal, né, mas existem ferramentas, software, né, para modelar o ML. Duas das mais famosas, né, mais utilizadas são o Papyrus, é free, né? São o Papyrus, né, que é dentro do Eclipse, um plugin do Eclipse, e o Umbrello, né, que é parte do KDE Linux, né? As duas existem tanto para Linux quanto para Windows, né? Acredito talvez para Mac também, pelo menos Papyrus com certeza, né? Mas de novo, né? Isso, uma sugestão que eu posso dar mesmo quando vocês irão projetar o código do projeto, né, começar no papel mesmo, que é mais fácil de, enfim, né, fazer alterações, tentar soluções diferentes, né. Depois, quando vocês têm um diagrama já completo, aí podem passar na ferramenta Papyrus ou Umbrello para ter enfim, uma documentação melhor, né?